Muito boa tarde a todas e a todos. Cabe-me a honra de dizer algumas palavras introdutórias, de boas-vindas à professora Felisbela Lopes, em particular, e a todos. Começo por saudar o seu vice-reitor, João Nuno Calvão da Silva, querido amigo, que aqui representa o senhor reitor e que nos dará a honra de encerrar a sessão. Cumprimento os colegas diretores de outras unidades orgânicas, caro presidente da Associação de Antigos Estudantes da Universidade de Coimbra, Dr. Jorge Castilho, cumprimento também o presidente do Conselho Empresarial do Centro, aqui presente, presidente do Conselho de Administração do CHUC, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, demais autoridades, falha sempre alguém, não quero ser injusto, um cumprimento especial também ao Dr. Augusto Aguiar Branco, muito gosto em vê-lo na nossa faculdade, uma vez mais. Uma saudação aos diretores do SES, professor António Sousa Ribeiro, e do CBE, professor Luís Dias, caros colegas, docentes, estudantes, membros do corpo técnico, e um cumprimento especial à professora Felisbela, que foi muito generosa ao aceitar este convite para proferir a conferência de abertura do ano letivo da FEU, que é com muita honra que a recebemos. Mantemos a boa tradição de oferecer à comunidade académica e rede de parceiros, à cidade, diria, uma conferência de abertura do ano letivo proferida por uma figura pública de indiscutível prestígio. Creio que é uma boa tradição que se começa a consolidar na FEUC. Esta conferência destina-se a mobilizar a comunidade académica para um ano intenso, talvez demasiado intenso, veremos, que irá projetar a FEUC no futuro. O futuro é esse lugar ideal para o qual nós trabalhamos em termos de gestão e que deve orientar os nossos esforços. Com esse fim, a FEUC planeou um programa de atividades de acolhimento e integração dos estudantes, cujo sentido também se relaciona com a ampliação das nossas redes de amigos, de parceiros e com a oportunidade de comunicar objetivos estratégicos. No entanto, o principal propósito desta conferência e dos convidados que anualmente procuramos trazer prende-se com sentimentos morais, diria assim, e exprime uma natureza ética. Vivemos um tempo de grandes tensões e incertezas, no qual a educação pública deve estar, a meu ver, ainda mais vinculada ao futuro da democracia e da boa cidadania, ao pensamento crítico e ao poder da imaginação social. Se quisermos encontrar soluções para os problemas coletivos que nos inquietam, julgo que precisamos de questionar o molde tecnocrático que nos cerca e talvez comunicar melhor. Mais do que informação, precisamos de conhecimento, de significado e de perspectiva. O tema desta conferência interseta questões essenciais da nossa prática científica cotidiana, nomeadamente no plano da epistemologia das ciências. Submetidos ao constrangimento da especialização ou da hiperespecialização, por vezes, os académicos não podem esquecer, creio eu, que o seu campo de conhecimento cria objetos teóricos que, por sua vez, enquadram códigos de leitura da realidade que nos permitem compreendê-la e interpretá-la. A forma como o espaço público nos devolve versões enquistadas da realidade, difundidas por especialistas ou por tudólogos, muitas vezes, creio que nos obriga a uma vigilância epistemológica redobrada e a regressar às questões fundamentais, particularmente no tempo de múltiplas crises em que vivemos, em que os significados do que se inscreve no espaço público são especialmente disputados. Deliberadamente, estas conferências de abertura do ano académico incidem em temas transversais e não necessariamente relacionados com as nossas especializações. Além das dinâmicas cotidianas das aulas que lecionamos, das conferências em que participamos e dos artigos que procuramos escrever, neste momento do ano académico importa refletir sobre questões mais amplas, procurando um suplemento de alma que nos incite a religar o trabalho académico de todos os dias à cidadania democrática e ao mundo. Pretende-se um momento de pausa que nos encoraja a seguir o caminho e a ajudar os nossos estudantes a serem cidadãos responsáveis, vejo aqui poucos estudantes, capazes de pensar e deliberar sobre uma ampla variedade de temas e problemas. Questionar a forma como se produz e reproduz o espaço público, somos todos produto de um espaço público empobrecido, diria,
E que papel desempenham, afinal, os especialistas quando nos oferecem significados para o curso das coisas, parece-me um bom exercício para promover a imaginação moral e a liberdade de pensamento, valores que a Universidade deve cultivar. E mais não digo, isto é um mero preâmbulo para a conferência que a professora Feliz Bela nos vai oferecer. Dispensar-se-ia uma apresentação, vou ser muito breve, talvez alguns dados que vou evocar não sejam absolutamente rigorosos, perdoe-me por isso, mas todos conhecemos da televisão, nomeadamente a professora Feliz Bela Lopes, e todos temos uma grande admiração por aquilo que diz. A professora Feliz Bela Lopes é professora associada com agregação do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, é doutorada em Ciências da Comunicação pela mesma universidade. Entre 2009 e 2014 foi pró-reitora para a área da comunicação, tivemos há pouco a trocar testemunhos sobre essa experiência. Desde 94 leciona disciplinas ligadas ao jornalismo. As suas áreas de investigação são a informação televisiva, em especial o serviço público de mídia, a comunicação e jornalismo da saúde e o jornalismo político, como sabemos, incidindo na cobertura mediática da Presidência da República Portuguesa. Foi investigadora principal em vários projetos de investigação financiados pela FCT. Um deles teve grande impacto público, todos diriam, em especial jornalismo televisivo e cidadania, os desafios da esfera pública na era digital, e é autora de vários livros, entre os quais destaco Marcelo, Presidente Todos os Dias, todos os minutos talvez, diria, da Porta Editora, jornalista, uma profissão ameaçada, da Aleteia, 20 anos de TV privada em Portugal, da Guerra e Paz, e a TV do Real, da Minerva de Coimbra e a TV das Elites da Campo das Letras são alguns livros da professora Feliz Bela. Como sabem, a professora Feliz Bela Lopes tem uma presença marcante no espaço público, creio que todos admiramos muito a forma didática e inteligente como nos tem ajudado a sermos bons leitores de informação publicada nos mídia, em especial na imprensa. Eu sou grande admirador daquele comentário da RTP3 que costumo ver ao pequeno almoço. E creio que não é desprimor. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Muito boa tarde a todos, muito obrigada por esta apresentação. Excelentíssimas autoridades académicas, Sr. Vice-Reitor, excelentíssimos convidados, senhores professores, senhores investigadores, estimados estudantes, gostaria de agradecer o convite da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, na pessoa do Sr. Diretor, para proferir a conferência de abertura deste ano letivo, que se preenche com um conjunto de ilustres convidados, o que aumenta naturalmente a minha responsabilidade. É um enorme prazer estar aqui hoje numa universidade que é uma referência do saber em vários domínios, numa faculdade que integra reputados professores e investigadores. Venho falar-vos do lugar dos especialistas no espaço público mediático, uma temática que me interpela desde finais dos anos 90, quando no meu doutoramento procurei analisar os platôs televisivos que a informação estrutura. Essa TV que analisei configurava na altura uma televisão das elites, circunscrita a uma espécie de confraria que se perpetuava em cena pela posse de um bilhete de entrada muito seletivo que valorizava mais a notoriedade do que o conhecimento. Essa lógica de seleção arrastou-se por muitos anos, por práticas de produção noticiosa muito enraizadas e por inércia de certas fontes, nomeadamente fontes especializadas. A partir de 2010, a crise das dívidas soberanas viria a trazer para o centro mediático os especialistas da área financeira que nos ajudaram a perceber o que significava dívida pública, déficit, superávit, juros, agências de notação, etc. E com isso alargaram o espaço público a especialistas até então circunscritos a formatos económicos. A partir de 2020, a pandemia da Covid-19 quebrou esse teto de vidro que, por regra, impedia a atores desconhecidos de aceder ao topo dos alinhamentos dos média de grande audiência. Ao longo de 2 anos, deparamos-nos com o espaço público mediatizado construído
por especialistas que procuravam contextualizar, explicar, reduzir incertezas e combater o medo. Correspondeu isso a um momento ou abriu a oportunidade para uma mudança de paradigma? Serão precoces as respostas neste momento. Proponho, pois, uma reflexão a partir de 4 pontos. No primeiro andarei entre o ideal e a saturação do espaço público. No segundo, irei falar-vos das crises do jornalismo. No terceiro, enunciarei algumas lições que a pandemia deixou. Por último, também enunciarei algumas sugestões sobre o que poderemos fazer. Situemos-nos então entre o ideal e a saturação do espaço público. Desde o mundo helénico até hoje, o espaço público a que todos teoricamente poderão aceder passou por numerosas definições e nele foram projetadas funções variadas. Não poderemos passar por este conceito sem referir os trabalhos de Jürgen Habermas, particularmente a obra A Transformação Estrutural da Esfera Pública. Apesar do caráter datado deste livro, em que traça um modelo de espaço público que se pretende idealmente universal, recolhem-se aí elementos para pensar de forma mais abrangente a esfera pública contemporânea. Seguindo esta proposta, defenderíamos um modelo de espaço público assente na comunicação ilimitada, aberta a todas as temáticas, na forma pública de debate, na restrição de pessoas e na racionalidade daquilo que é objeto de discussão. Trata-se de algo irrealizável na sua totalidade, mas a teoria habermasiana tem o mérito de nos fazer perceber que o espaço público deve abrir a possibilidade de debater tudo com todos através de argumentos válidos. Na nossa ideia de espaço público, temos nos meios de comunicação social, sobretudo na vertente de informação jornalística, um eixo de referência. Para nós, os conteúdos de informação jornalística são factos sociais, ou melhor, elementos simbólicos da realidade social que desenham uma ágora que é ao mesmo tempo estruturante do espaço público e estruturada pelas alterações desse mesmo espaço. Significa isto que somos partidários de uma acessão imaterial da interpretação da esfera pública, partilhando essa visão com vários investigadores que, em tempos distintos e em geografias diversas, também entenderam assim os média, nomeadamente a informação, como um espaço público mediatizado. Destacamos aqui as notícias, as entrevistas, os debates, géneros jornalísticos vocacionados para partilhar a palavra social, colocando em cena convidados representativos da temática em destaque, podendo estes ser protagonistas dos acontecimentos, testemunhos desses factos ou especialistas desse campo. Desses actantes espera-se uma argumentação racional, mas neste tempo de atração de audiências, procura-se que estas trocas verbais sejam também persuasivas. Difundindo uma diversidade de informação que se constitui como um importante quadro de percepção social, e criando discussões de grande ampliação em variedíssimos campos sociais, os média contribuem para a construção de uma esfera pública central na qual se molda uma determinada visão do mundo. Significa isto que são importantes definidores da realidade social, contribuindo para construir o mundo comum de que falam Peter Berger e Thomas Luckmann, que só se torna concretizável se houver comunicação entre atores sociais, sendo por isso imprescindíveis elos de ligação que se encarreguem da distribuição social do conhecimento. Neste contexto, os média devem ser confrontados com o seu contributo para desenvolver sociedades democráticas, para incrementar nelas uma dinâmica de participação cívica e para criar uma opinião pública forte, fazendo aparecer novas representações do mundo. Ora, estando divididos entre a aparência e a verdade, o jornalismo, ao tornar tudo visível, parece que transforma tudo em eufemisticamente acessível. Vejamos o caso das entrevistas e dos debates televisivos. Ao espaço público que estes formatos promovem, todos parecem poder aceder. Ora, impõe-se que nos interroguemos se será democrático o espaço que criam e se poderemos tomá-lo como público, esse espaço que apresenta o tal bilhete de entrada tão seletivo e que exige àqueles que nele entram um contrato de explicação da realidade em debate e também uma atração permanente das audiências. Chamando uma elite de convidados que fala ao ritmo dos média, esses programas colocam permanentemente nos ecrãs um agir estratégico orientado para determinado fim, que pode ser resumido numa palavra: êxito.
êxito pessoal daquele que fala, êxito da estação que coloca esse interlocutor em cena. Institucionaliza-se desse modo um modelo de mercado como forma corriqueira de governação. Disto resulta aquilo que Lopes Petit previa há já mais de uma década, a dissolução do comum, que neste tempo das redes sociais se fragmenta cada vez mais e impõe com frequência uma desinformação e uma inverdade que se quer reflexo de um real que simplesmente não existe. Afastando-se assim da esfera pública habermasiana, povoada idealmente de cidadãos livres e iguais, capazes de desenvolver uma ação comunicativa racional orientada para o entendimento que procura gerar consensos criadores de uma polis democrática. Já nos anos 70 do século passado, Pierre Bourdieu escrevera L'opinion publique n'existe pas, o que refletia toda a descrença no espaço público universal praticado pelos média. Meio século envolvido, a atual lógica de produção noticiosa vergada a um patos torna inviável que se olhem para os média como um espelho do mundo. Daniel Inarariti, na obra O Novo Espaço Público, depois de reconhecer que a esfera pública cresce ou anquilosa-se conforme a qualidade da comunicação que nela ocorre, defende que os média contribuem de uma maneira muito deficiente para o estabelecimento de um espaço público comum de discussão e legitimação. Vivemos então imersos num espaço público enlanguescido, agitado em efervescências inconsequentes por um jornalismo que progride por ciclos temáticos de informação, muitas vezes sem deles apresentar qualquer desfecho ou explicar as respectivas causas. Experimentando uma sensação de unidade num mundo inexoravelmente fragmentado, eis-nos perante um espaço público no âmbito do qual organizamos a nossa experiência social, muitas vezes sem qualquer possibilidade de nele participar de forma efetiva. Se a atmosfera terrestre tiver uma diminuição substancial de oxigênio, o ar rarefaz-se. É assim também o espaço público mediático de hoje. Uma diminuição da acessibilidade, da pluralidade, da liberdade, que gera também um espaço público rarefeito, apenas disponível para alguns, para uma elite disjunta da sociedade que assim não partilha com ela uma visão de futuro. A esta crise do espaço público contemporâneo junta-se uma outra, a do jornalismo. Talvez fosse mais pertinente vir cá falar-vos em crises. Avancemos então para o segundo ponto, as crises do jornalismo. Crise financeira, resultante de uma asfixia económica que acumula vários anos e que agora se exacerba. Crise de identidade, porque as redações veem fugir uma geração sénior que ajudava a construir memória de um fluir célere do tempo e porque os projetos editoriais vergam com excessiva prontidão às exigências das audiências e à ditadura das redes sociais. Crise de legitimidade, porque os cidadãos reformataram consumos e nem sempre sabem diferenciar uma informação manipulada de uma outra devidamente apurada. Hoje, mais do que nunca, os jornalistas vivem sob permanente pressão. Pressão para ser rentável, pressão para fazer a cobertura de um determinado acontecimento, pressão para ouvir determinados interlocutores que engrossam um grupo de fontes sofisticadas que ditam determinadas informações, pressão para não afrontar os acionistas ou os financiadores da sua empresa, pressão para cumprir leis que não deixam margem para noticiar factos com relevância noticiosa, pressão para trabalhar depressa, pressão para ser o primeiro a anunciar a última coisa que acontece, pressão para multiplicar conteúdos em diversas plataformas, pressão para atender àquilo que os cidadãos dizem nas redes sociais, pressão para desenvolver conteúdos de qualidade que suscitem o interesse do público. Todos concordarão que não é fácil trabalhar assim. Por isso, ser jornalista é aceitar exercer uma profissão que está sob ameaças de vária ordem, e isso deveria suscitar um amplo debate público. O jornalismo livre, independente e de qualidade sempre foi vital para a construção de um espaço público dinâmico e para uma cidadania de alta intensidade. Esse jornalismo nunca constitui um perigo para a democracia. Pelo contrário, apresenta-se como um antídoto dos abusos de poder, da corrupção, das disfuncionalidades das instituições públicas, dos atropelos cometidos no setor privado, das tiranias individuais que aqui e ali vão fazendo o seu caminho. Felizmente, esse jornalismo ainda existe entre nós,
o que nos devolve alguma esperança de que há um futuro para a profissão. Em 2015, perguntámos a 100 jornalistas portugueses quais os maiores constrangimentos à liberdade de imprensa. Os resultados desse trabalho estão publicados num livro intitulado Jornalismo Profissão Ameaçada e, infelizmente, tudo continua demasiado atual. Aquilo que hoje mais atormenta os jornalistas são os constrangimentos económicos. Estão aí as principais censuras transpostas na diminuição de meios, na redução das equipas, na limitação dos trabalhos. A dependência dos anunciantes é colossal, o medo dos administradores é real. Hoje é difícil ir até ao fim da rua, até ao fim do mundo, à procura de uma boa história. Não há dinheiro, é preciso fazer mais com menos, é preciso fazer. E no meio de tudo isto resulta ainda o pânico de perder o emprego. Outro constrangimento recai na pressão das fontes. O político que pressiona pessoalmente o jornalista pertence ao passado. Hoje, os assessores e as agências de comunicação exercem essa influência no lugar dos vários poderes dominantes, desenvolvendo uma pressão de agendamento e de cobertura mediática com técnicas apuradíssimas, sendo por vezes muito difícil perceber onde para uma profícua mediação, que existe e que é de salutar, obviamente, e começa uma intolerável manipulação. Há também aqueles que fazem chegar às redações as suas mensagens em formatos pseudo-jornalísticos. Os jornalistas ficam próximos do estatuto de copy-paste ou de pé de microfone. Em contexto de retenção de despesas, há que trabalhar mais rápido e com menos custos. Isto origina uma diminuição de contactos com as fontes. Ora, perante a impossibilidade de ouvir todos os que interessam, os jornalistas refugiam-se nas versões das elites do poder, sobretudo nas versões das fontes oficiais, que se repetem em todos os média noticiosos. Está aqui a principal explicação para o espaço pelo que rarefeito, que atualmente asfixia um pensamento livre, alternativo, de relevância e de valor. Cresce a dependência das fontes oficiais, diminui a capacidade de perceber a realidade, de questionar, de encontrar alternativas, alertava um dos jornalistas que eu ouvi para este livro. A revolução parece que já não se faz nos média. Os jornalistas parecem estar resignados às versões daqueles que se instalaram no poder. Na tendência para ouvir sempre as mesmas fontes, importa também ponderar o desconhecimento que o jornalista pode ter em relação aos interlocutores relevantes. Que bom seria se as redações destacassem recursos para procurar desconhecidos que poderiam ser notícia ou especialistas sem notoriedade mediática, mas com um enorme valor científico que trouxessem outros ângulos de interpretação da atualidade. Essa opinião revela-se de grande prioridade, principalmente num canal de televisão, onde a tentação de chamar os mesmos convidados é grande, criando-se aí uma enorme confraria que reúne hoje pessoas oriundas sobretudo da capital. Refira-se, por exemplo, que a norte de Lisboa se encontram 4 importantíssimas universidades, Coimbra, Aveiro, Porto e Minho, líderes em áreas do conhecimento e sobretudo na respectiva valorização, isto é, na transferência de resultados da investigação para a economia e para a sociedade. A par de descentralizar fontes que exige um processo de seleção muito mais alargado do que o atual, é preciso chamar para o centro noticioso os especialistas. E nem sequer estamos a começar a partir do zero. Em tempos pandémicos, os especialistas ocuparam substancialmente a linha da frente da informação jornalística e com isso contribuíram para ajudar os cidadãos a encontrar algumas âncoras de orientação. Vamos então ao nosso terceiro ponto, as lições da pandemia. Depois de algumas hesitações, a Organização Mundial da Saúde decretou a Covid-19 como uma pandemia a 11 de março de 2020. Nessa altura, o coronavírus tinha afetado mais de 118 mil pessoas em 114 países e feito já mais de 4 mil mortos. A primeira morte por SARS-CoV-2 aconteceu na China a 10 de janeiro de 2020. A 24 de janeiro o coronavírus chega à Europa. Portugal registrou as 2 primeiras pessoas infectadas a 2 de março. A 12 de março, o governo português anunciou o fecho das escolas. Até ao fim das férias da Páscoa, a 18 de março, o Presidente da República decreta o estado de emergência renovado 2 vezes, prolongando-se até 2 de maio. Começava um longo percurso de combate à pandemia, no qual os média noticiosos tiveram um papel de relevo, adotando uma informação de serviço público para o qual convocaram em permanência as fontes oficiais e, acima de tudo, as fontes especializadas. Ou seja, fontes detentoras de informação mais independente, mais sustentada, mais explicativa.
Num inquérito que promovemos à classe jornalística sobre a mediatização da pandemia, eu e um grupo de colegas que estudaram a mediatização da pandemia, para além de mim e da Rita Araújo na Universidade do Minho, aqui na Universidade de Coimbra, a professora Ana Teresa Peixinho, que eu tenho gosto de ter aqui presente, também a professora Clara Almeida Santos, a Catarina Burné da Universidade Católica e a Olga Magalhães da Universidade do Porto. Nesse inquérito, dizia eu, os jornalistas portugueses, a par de assumirem a orientação dos cidadãos no sentido de desenvolverem comportamentos mais preventivos da doença, algo inédito no regime democrático que vinga em Portugal desde 74, também reconheceram a importância dos especialistas e das fontes oficiais na disseminação de informação mais rigorosa. Tal como a pandemia surgiu subitamente, os média noticiosos também souberam adotar ou adaptar depressa ritmos de trabalho, mudar alinhamentos noticiosos e chamar outras fontes de informação. E com isso renovaram o jornalismo. Reconhecidas pela sua expertise, as fontes de informação especializadas deveriam constituir o motor da produção jornalística. Em plena pandemia, essas fontes foram imprescindíveis na construção da informação que os cidadãos mais procuravam. Mostraram-se capazes de explicar aos média e, consequentemente, à sociedade, mas também aos decisores políticos, a gravidade da situação sanitária, como se comportava o vírus, o que poderia ser feito aos níveis individual e coletivo. Mesmo quando a sociedade estava envolta num elevado grau de incerteza, dado a escassez de evidência científica sobre a Covid-19, tornou-se claro que, em cenário de crise sanitária, as fontes especializadas deveriam ascender no topo da hierarquia das fontes jornalísticas para procurar explicar o que se passava. E foi para elas que as redações se viraram em busca de outras respostas, em busca de outros enquadramentos. Para além do grupo que estudou a mediatização da pandemia, integrei um outro que propôs medidas para desconfinar o país a partir de março de 2021, liderado pela professora Raquel Duarte. Regularmente, nas reuniões do Infarmed, íamos apresentando o nosso plano para o desconfinamento do país. Paralelamente às medidas que esboçamos, também criamos uma estratégia para a respectiva comunicação que nos colocava sem ruídos no topo dos alinhamentos dos jornais, das rádios e das televisões. A estratégia de que fui responsável foi muito simples e resumiu-se só a isto: comunicar no momento certo, com rigor e estando disponível para todas as perguntas dos jornalistas. Dias antes das reuniões do Infarmed, íamos sendo interpelados pelas redações para adiantar as nossas propostas. Nunca o fizemos. Por dois motivos: porque as propostas nem sempre estavam fechadas com antecedência, isto também é verdade, e porque, extremamente importante para nós, o lugar para apresentar o nosso trabalho publicamente era nas referidas reuniões do Infarmed. Nesse momento, todos poderiam aceder à informação em simultâneo. Decisores políticos, demais autoridades, jornalistas e público em geral. As reuniões eram transmitidas em direto via remota em sites oficiais de saúde e em vários meios de comunicação social. Os jornalistas sempre perceberam o nosso princípio de atuação relativamente a si próprios, o que, confesso, muito nos agradou. Nos dias que antecediam a reunião, fazíamos silêncio. Depois da exposição da nossa proposta nas reuniões do Infarmed, a coordenadora da equipa ficava disponível para as entrevistas solicitadas, ao mesmo tempo que a apresentação ficava acessível para todos os jornalistas que solicitassem isso. Transparência e disponibilidade eram assumidas naquele dia e nos dias seguintes, até ao momento da reunião do Conselho de Ministros. Aí chegava o tempo dos decisores políticos e a equipa voltava a retirar-se do espaço público mediático. Tivemos sempre a preocupação da gestão dos tempos. Havia um tempo para trabalhar, outro tempo para apresentar publicamente as propostas e ainda outro tempo para as decisões políticas. Cada tempo continha o seu ritmo, implicava certas estratégias de comunicação e impunha determinados atores no espaço público mediático. Os jornalistas sempre mantiveram connosco uma relação de confiança e de respeito, procurando fazer uma cobertura noticiosa que incidisse no mais importante a transmitir. Vezes, sem conta, fizemos diretos para noticiários de grande audiência ou para noticiários âncoras de programação,
Vezes sem conta estivemos no topo dos alinhamentos ou nas primeiras páginas dos jornais, porque o tema assim impunha poder-se a argumentar. É verdade. Mas também porque o jornalismo se abriu como nunca tinha acontecido aos especialistas, transformando-os em importantes interlocutores na definição de uma estratégia de gestão desta pandemia. E porque nós próprios fomos proativos na comunicação. Todo o nosso trabalho está disponível no livro Covid-19, a estratégia, que pode ser descarregado gratuitamente a partir do site da Fundação Mestre Casais, assim como trabalhamos gratuitamente ao longo de todo este período para apresentar as propostas de desconfinamento do país. E a partir de agora, que lugar terão os especialistas no espaço público mediático? Aquele que os jornalistas acharem mais relevante, mas sobretudo aquele que os especialistas estão disponíveis para ocupar. À crise da Covid sucedeu uma guerra e com ela veio uma profunda crise económica. Os especialistas continuam a ser importantíssimos para explicar o que se passa. Passo ao fecho desta minha intervenção, deixando o desafio aos especialistas de diversos campos sociais, o de serem proativos na comunicação do seu trabalho e nos enquadramentos que a atualidade vai impondo. Estando numa universidade, tenho de falar aqui de modo particular para os professores universitários e para os investigadores. Hoje, a universidade continua sem ter na comunicação uma prioridade, por variadíssimas razões. Porque andamos todos assoberbados com o trabalho científico, com atividades pedagógicas e com a gestão universitária. Porque não temos conhecimentos desta área nem treino para comunicar com eficácia. Porque nem sempre sentimos o quão imperioso é integrar o espaço público mediático. Precisamos, pois, de colocar em curso algumas estratégias. Comecemos pela universidade a partir dos seus principais polos de gestão. É preciso reforçar aí os gabinetes de comunicação com planos de ação devidamente delineados e com eixos de trabalho que, direcionando para a comunicação interna ou para o exterior, respondam ao ritmo certo. Estive durante 6 anos como pró-reitora para a comunicação da Universidade do Minho. Em termos estratégicos, assumimos a investigação como um dos principais eixos estruturantes daquilo que queríamos comunicar para fora e penso termos tido algum sucesso. Poderíamos pensar que a Universidade do Porto, maior em dimensão e mais próxima geograficamente das redações nacionais, seria um obstáculo. Pelo contrário, deu-nos força para mostrar a importância de alargar a agenda noticiosa. Claro que subjacente a tudo isto esteve um trabalho proativo, permanente e próximo da nossa parte. Temos também os centros de investigação que precisam de incrementar práticas mais eficazes de comunicação entre os investigadores e dos investigadores com a sociedade. Um investigador não tem a obrigação de conhecer técnicas de comunicação, mas pode ser treinado pontualmente para isso. Pensemos que um jornalista diz a cada um de nós que dispomos de 3 ou 4 minutos para uma conversa em estúdio para explicar um tópico da atualidade ou para falar do nosso trabalho. 2 ou 3 minutos. A primeira reação poderá ser impossível. Não é. Num alinhamento do noticiário é esse o tempo que temos para falar. Num artigo de jornal ou num site poderemos ter 3 ou 4 frases em forma de citação. Precisamos de aprender a falar de forma concisa, centrando-nos no que é relevante dizer em público. Vivemos hoje imersos em sucessivas crises e em persistentes incertezas. Hoje, mais do que nunca, precisamos de vozes que partilhem um saber sábio, que contextualizem, que suscitem novas questões ou ângulos de análise. Fornecer informação de qualidade, útil e integradora na vida coletiva, foram sempre propósitos estruturais do jornalismo. E nesse jornalismo, caros colegas, nesse jornalismo, os especialistas, nós deveremos ter sempre um lugar de destaque. Muito obrigada. Muito obrigado. Temos espaço, cabe-me agradecer em primeiro lugar as reflexões que trouxe a professora Felisbela Lopes, que eu julgo que não foram amplamente otimistas e por isso foram ainda mais interpelantes, nomeadamente para a nossa condição de académicos e tudo mais, e para a cidadania democrática, como disse no preâmbulo que fiz há pouco, sem a ter ouvido e sem imaginar qual seria o sumário. Temos algum espaço, algum tempo, creio que a professora Felisbela está
está disponível para questões, para comentários. Eu sublinhei que a área do jornalismo e da comunicação não está nas especialidades que se ensinam e investigam nesta faculdade, está ali ao lado, na Faculdade de Letras, está aqui o seu diretor, o professor Albano Figueiredo, e estão aqui pessoas da área, a professora Ana Lourenço Peixinho também, como já foi evocada, mas há aqui várias articulações, nomeadamente com a Sociologia da Comunicação, que também é uma área que se cultiva aqui na faculdade, e há articulações prováveis com a nossa cidadania em sentido amplo e com a gestão da própria universidade. Este apelo final que fez a professora Felisbela, eu revejo muito naquilo que disse. Nós aqui na faculdade, à nossa medida e com muitas limitações, estamos a fazer um esforço significativo também na área da comunicação. Esta iniciativa é comunicação externa, de alguma forma, também, e eu creio que é mesmo muito importante nós sabermos comunicar e posicionar-nos enquanto especialistas das várias áreas e sub-áreas, não propriamente do quinto ou do sexto parágrafo, mas especialistas. Temos espaço e tempo para algumas questões, estejam à vontade. Eu julgo que é importante que se identifiquem, embora sejamos conhecidos. Carlos Fortuna, por favor. Professor Carlos Fortuna. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, Sr. Professora Felisbela, pela sua comunicação. Realmente colocou-nos perante uma série de questões muito, extremamente interessantes. Eu devo dizer que aprecio aqueles e aquelas que se dispõem a fazer a primeira aula ou a primeira conferência de um ano letivo. Enfim, em tempos que já lá vão, eu aprendi com os clássicos de que prima non datum, última non recipito, a primeira aula não se dá e a última não se recebe. Mas a senhora fez-me bem em vir aqui dar uma belíssima primeira aula para nós refletirmos sobre esta condição e esta problemática do espaço público. Ao longo dos anos, o meu espaço público tem sido o espaço público físico, material, da cidade, das praças, das ruas, dos transportes públicos, etc. Aí praticamente não há especialistas, há gente comum, todos os dias vão fazendo um espaço público, alterar-se, etc. E há um ensinamento que todos vamos captando desse cotidiano informal, não especializado, não de especialistas. Mas, no entanto, acho que esta dimensão da esfera pública que a senhora traz é extremamente interessante. Houve um dos pontos, salvo eu, ponto 2 da sua conferência, que falava das crises, e entre os sinais dessas crises, a professora Felisbela referiu a questão da pressa com que tem que ser feita notícia, portanto, tem que ser feito comentário, etc. Eu sou testemunha pessoal do reconhecimento público, quer dizer, universitário, da sociologia. E lembro-me, na altura, um meu colega, professor da Universidade do Porto, José Madureira Pinto, dizia isto agora com a sociologia, os jornalistas telefonam-nos a toda a hora. Digo, houve um tipo que se tirou do quinto andar e tal, o que é que a sociologia tem a dizer sobre isso e tal? Todos os dias este tipo de desafios, é impossível e tal. A gente, enfim, pensar para mais do que 3 ou 4 minutos sobre o que dizer sobre um acidente deste do cotidiano. E eu trazia-lhe esta questão no sentido de a pressa hoje é universal. Estamos todos atrasados com tudo. Com os nossos trabalhos, com as aulas, com os transportes públicos, etc. E, portanto, a questão é esta ideia, nós temos que ser fast thinkers. Nós temos que ser pensadores rápidos, apressados. E aí perde-se, eventualmente, uma dimensão mais ponderada, mais ajuizada, o sentido do significado das coisas que o meu colega Álvaro Garrido assinalava na sua abertura desta sessão. Isto perde-se, porque é preciso ser rápido. Não há tempo para pensar
para, digamos, enfim, refletir, ponderar sobre as questões. É preciso dizer porque é que o homem se atirou do 6º andar e morreu estatelado, atrapalhando o trânsito, enfim. Eu gostava justamente de lhe pedir, Sr. Professor, que se pudesse deter um pouco sobre esta ideia de que temos de ser todos pensadores rápidos. Este fast thinker é eventualmente um inimigo do trabalho académico. Está nos antípodas, porque requer tempo, maturação, procura de fontes, confirmação da informação, etc. O fast thinker não tem condições para fazer isso. Agradeço-lhe de novo a sua conferência. Muito obrigada, Sr. Professor. Destaca aqui um ponto muito importante que eu não abordei há pouco e que me é muito caro, é que eu também não sou apologista de uma intervenção permanente, aliás, pelo contrário. Eu sei que por uma extensão de competências, alguns de nós têm uma tentação enorme de falarem sobre tudo. Mesmo sendo académicos. Dou-lhe um exemplo que às vezes deixa muito admirados os jornalistas quando me telefonam e querem que eu que explique qualquer coisa sobre rádio. Eu digo que não percebo de rádio. Eu não estudo a rádio, não sei falar de rádio, e eles, pela tal extensão de competências, ficam até chocados por eu não ser capaz de emitir uma opinião sobre a rádio. Eu acho que não faz mal nós, enquanto especialistas, dizermos que não sabemos, porque isso também é legítimo. Às vezes até tenho a necessidade de dizer, olha, eu não sei falar disso. Até estou-lhe a dizer assim, que é para quando eu falar, acreditar que eu sei falar daquilo. Portanto, a presença excessiva de alguns de nós também não é benéfico no espaço para o próprio e depois para o grupo, até porque nós não temos uma extensão de competências, até porque depois também pomos em causa até o nosso próprio trabalho que se centra, como todos sabemos, numa parte muito pequena daquilo que nós ambicionamos investigar. Portanto, isto é uma parte que eu não abordei. Aliás, devo dizer, para chamar aqui a experiência que eu tive, que foi uma experiência muito gratificante no grupo que propôs o desconfinamento do país aos decisores políticos, eu ia dizer a partir de fevereiro, mas nós começámos logo em janeiro, quando o país estava a viver uma situação calamitosa em termos sanitários. E foi uma coisa que a professora Raquel também acolheu desde o primeiro momento, foi a da gestão dos tempos para falar. Os jornalistas eram muito insistentes para que nós éramos 7 e nenhum falava, porque nós tínhamos competências diferenciadas e mesmo a professora Raquel falava no dia da intervenção no Infarmed, porque havia a gestão dos tempos. Há um tempo, aquilo que eu disse, há um tempo para trabalhar e a pessoa que está sempre a falar não trabalha. Não é? Portanto, há um tempo para trabalhar, há um tempo para falar e há um tempo para estar calado. E é preciso ter muito essa noção no espaço público, porque também o entrar em descrédito é extremamente fácil, principalmente quando nós estamos em direto, que é um exercício muito difícil. É evidente que abordou também outro problema, que é o da velocidade. É verdade que os médias estão cada vez mais acelerados, porque os formatos, ora porque os formatos são pequenos, ora porque se convenciona que as pessoas mudam de canal e é preciso reter a atenção e é preciso ser expressivo. É muito difícil falarmos de qualquer problemática em 2 ou 3 minutos, é possível, requer uma concentração grande naquilo que é essencial. Mas é evidente que eu faço uma revista de imprensa e parece que também falo, e é uma coisa que eu questiono muito até na própria RTP, quer na revista, faço outra revista de imprensa internacional no Jornal 2, mas a leitura é sempre a partir dos média. E é aí o meu ponto de base, mas depois não dou o salto, não me ponho a falar de realidades políticas, porque eu não sei, simplesmente eu não sei a falar disto, e dizer eu não sei é algo que fica bem a um cientista a dizer eu não sei, porque é uma
prova de humildade, mas também é uma demonstração que sabe, não é? A pessoa que consegue dizer não sei tem uma enorme sabedoria. Agora, e voltando, que eu gostava muito de deixar aqui esta mensagem, que é a necessidade também de falar, na dose certa, mas de falar. Nós temos uma responsabilidade muito grande, faz muita impressão, a tal expressão da confraria dos média, eu criei quando estive a fazer o doutoramento, porque na altura havia apenas canais generalistas e olhando eu vi durante vários anos os convidados dos debates e das entrevistas e a confraria era mesmo uma confraria muito fechada. Eu lembro-me de falar com um jornalista muito que é chave num dos canais de televisão e dizer-lhe isto, que os políticos, sempre um núcleo muito restrito dos políticos, até para falar, houve um programa, eu dei-lhe aquele exemplo, até um programa que foi o futebol, era um debate generalista, até quando o tema foi o futebol, convidaram os políticos e os jornalistas assim, olha, foi para fazer diferente. Convidámos os políticos, que eles falam de política e lembramos de convidar os políticos para falar de uma coisa diferente, que é o futebol. Mas eram os políticos novamente. Obviamente que isto tem aqui uma razão de ser na televisão, que se explica muito facilmente, é que os jornalistas têm muito medo de colocar pessoas novas no ar, porque têm medo que as pessoas falhem, e isso é um medo efetivo. Num canal generalista, um pivô, um jornalista que esteja à frente de um debate, não arrisca colocar, vamos falar aqui de um académico que seja muito conhecido e muito considerado na sua área, mas que não tenha experiência, porque pode bloquear, porque pode não ter a expressividade, porque pode não conseguir dizer, e normalmente há estratégias que os jornalistas têm, ou essa pessoa passa previamente por um canal do cabo, num horário que seja um horário assim mais confortável, horário assim da tarde, que não tenha tanta audiência, e um horário que seja facilmente tapável por peças, para depois até para a própria pessoa ter a experiência em estúdio. Porque uma experiência em estúdio é uma experiência para a qual nós, enquanto académicos, não estamos habilitados. Por exemplo, ninguém nos diz que quando vamos a estúdio nós não devemos levar muitas notas, ou não devemos levar folhas escritas, porque é impossível ter tempo para olhar. E um olhar assim é um olhar que quebra o olhar com o pivô. Portanto, quebra aquele eixo que um convidado deve ter e quebra a comunicação. E não há tempo, porque se requer aqui um exercício que seja de rigor, que seja um exercício de poucas palavras e um exercício de expressividade. Se nós levarmos muita coisa escrita, isto também nos atrapalha e cria pressão, que é, tem que dizer tudo que está escrito. Não, assim 3 ou 4 tópicos e está bem, e assim numa folhinha, e depois dizer, por exemplo, à pessoa, são assim técnicas que não têm a ver com este contexto, mas nós quando levamos uma folha, e se o pivô está deste lado, nós pusemos a folha aqui para ter um eixo de olhar para um pivô, porque quando estamos a olhar para ele, caímos no olhar aqui, não vamos pôr as folhas aqui ou as folhas aqui, se nós temos que falar com a pessoa que está deste lado. E não pomos as folhas também no olhar, num ângulo da câmara, porque as folhas são visíveis, portanto convém que a folha esteja num ângulo morto, e normalmente há sempre uma câmara nas costas e é bom que esteja aqui. E com poucas notas, para ter a tal a expressividade que é necessário sempre criar. Portanto são assim pequenas coisas, perdoa-me estar a dizer isto, mas às vezes são coisas úteis e ninguém diz o óbvio, em estudo ninguém diz, porque ninguém tem tempo para os convidados, que também é uma coisa que me atrapalha muito, mas não é por maldade e não há tempo, o pivô não tem tempo para estar a conversar com o entrevistado que chega. Tem um alinhamento em curso que é preciso cuidar e é preciso afinar em estúdio, portanto as pessoas são deixadas e isto também cria pressão e tudo isto também nos incomoda a nós que não temos esta prática, porque não temos que ter, não é esse o nosso trabalho, mas retendo aquilo que eu quero que seja o essencial, é importante, eu acho que é uma obrigação de todos nós que temos um ordenado que é numa instituição pública, nós temos a obrigação de devolver parte do nosso trabalho à sociedade em forma de conhecimento, que seja um conhecimento partilhável por um número considerável de pessoas. Isto, no meu entendimento,
é uma obrigação nossa e, adicionalmente, ajudaríamos muito o jornalismo a ter mais qualidade, porque o jornalismo atualmente, isto de uns anos esta parte, mas a situação tem vindo a piorar, o jornalismo tem carência de fontes que venham do campo do saber. O jornalismo está esgotado, continua esgotado num conjunto circunscrito de fontes de informação, de fontes que se perpetuam no poder, porque se perpetuam nos média, isso também convém ser dito, e os especialistas dariam aqui um contributo muito importante para termos de facto um espaço público também de mais qualidade. Muito obrigado. Creio que ainda temos uns minutos para mais um comentário ou questão, por favor. Muito obrigado. Eu gostaria também de felicitar pela brilhante primeira aula ou conferência inaugural, felicitar também a Faculdade de Economia por mais este ano letivo que agora se abre. Eu sou Alexandre Dias Pereira, da Faculdade de Direito, professor e também agora diretor da imprensa, e por isso sou sensível a estas questões do jornalismo, embora neste momento não tenhamos lá nenhuma revista ou nenhum jornal, como já tivemos, a Gazeta, são todas revistas científicas, portanto estamos a falar de um cenário diferente. Ocorreu-me aquela rábula do Hermano José a propósito dos especialistas, não é? Quando lhe pergunta, o senhor não pode vir falar sobre isto? Ele diz, ele diz, bem, eu é mais bolos, mas pode sempre chamar aquele senhor, não é? Portanto, essa rábula que conhece certamente a propósito dos especialistas na televisão. Isto a propósito do seguinte, porque nós vivemos num tempo em que os média efetivamente são palco de confrontos, de concorrência, de correntes de opinião, de marcas que se pretendem afirmar, de orientações políticas e até de verdades científicas. E, portanto, digamos que há especialistas um pouco de acordo com a circunstância. Há especialistas num sentido, há especialistas noutro, e muitas vezes torna-se difícil distinguir o trigo do joio, não é? Separar o trigo do joio. Portanto, nós estamos aqui numa Faculdade de Economia, em que nós sabemos a importância que os média têm para o ambiente psicológico. Agora fala-se na inflação, vamos todos sofrer uma crise terrível, a guerra, vamos ser todos vítimas da guerra de uma maneira ou de outra. E de facto o clima estamos a ser já todos preparados para essa situação, uma situação de recessão, de crise económica, eventualmente desemprego, e com o inverno que aí vem, portanto, é bom para quem vende antidepressivos, porque efetivamente às vezes os média talvez tenham esse papel de estimular bastante o mercado dos antidepressivos. Porque nós vamos ver nos média, temos os comentadores políticos, aí é um setor à parte, não é? Os especialistas do desporto. Temos 3 ou 4 canais só sobre isso. Depois temos os canais especializados em notícias, que também são muito especializados e repetem de hora a hora, e sempre com os mesmos comentadores, ou quase sempre, como disse muito bem, que fazem parte da mesma, como disse, confraria. Lá se vão renovando, quando um tem que ir para um cargo que já não permite agora ser comentador. Ora bem, mas a minha questão é esta, nós hoje de facto vemos os média como um palco de grande concorrência em que também são infiltradas notícias falsas. Portugal fez uma lei para o controlo da desinformação e entretanto houve até um artigo que se tornou bastante polémico e que acabou até por ser, não sei se foi revogado, não chegou a ser declarado inconstitucional, salvo erro, portanto foi mesmo revogado por iniciativa do Poder Legislativo. E a minha pergunta é esta, como é que vê esse novo fenómeno do controlo, digamos assim, da veracidade das notícias, do controlo das notícias falsas, destas fact-checking, não é? Portanto, a verificação de factos, porque nós supomos que os média devem ter uma verificação prévia dos conteúdos que transmitem, em nome da imparcialidade, da objetividade, do rigor, mas muitas vezes ficamos com a sensação de que os médias estão, enfim, se não ao serviço de interesses comerciais, muitas vezes de interesses que são muito pouco transparentes. E até que ponto é que, de facto, este controle das notícias falsas permitirá, digamos, que uns médias mais saudáveis, possamos viver numa sociedade mais transparente, mais livre, quem sabe mais próspera e até democrática, não é? Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigada. O controlo da desinformação, de notícias falsas, impõe-se até pelos caudais descontrolados que existem hoje, sobretudo nas redes sociais. Mas a desinformação não é propriamente uma realidade nova. Basta ler, e já para continuar a falar da RTP, os alinhamentos do telejornal durante o Estado Novo, para nós percebermos o que é o controle da informação, não é? É muito interessante olharmos para um fio, para um eixo temporal mais alargado para compreender bem que desinformação, notícias falsas não é propriamente uma realidade atual. Agora, aquilo que é novo hoje é que, ao contrário do passado, em que a desinformação era algo voluntário, era algo controlado, era algo institucionalizado. O que acontece hoje nas redes sociais é que muitas vezes as redações tomam como verdade aquilo que é uma mentira e aquilo que é uma manipulação. E às vezes de uma forma completamente benigna, acreditando que aquilo tem relevância, que é importante noticiar. E muitas vezes essa é a informação mais perigosa, é quando se acredita que aquela informação é relevante e tem aqui um valor notícia. Isso acontece muito. E até acontece por outra coisa, que é o preço da pressa, que é a vontade de ser o primeiro a dizer a última coisa que acontece, é uma regra permanente nas redações, é correr para ser o primeiro e depois saem muitas asneiras, como todos nós conhecemos, e algumas até que nos causam algum choque, por exemplo, quando se avança a morte de alguém, como já aconteceu recentemente mais do que uma vez pela tal pressa, porque não há o confronto com as fontes de informação. Mas isto é algo que vamos ter sempre. Obviamente que nas redes sociais há aqui construções que são muito sofisticadas, que não é... nem é preciso falar da atual campanha brasileira. Vejamos o que aconteceu na última, para não entrar aqui em questões político-partidárias, mas obviamente que em campanhas eleitorais há construções hiper sofisticadas, não é? E ganham-se campanhas eleitorais, há campanhas eleitorais que podem ser ganhas ou pelo menos podem ser adulteradas pela manipulação das redes sociais e das contas sociais, não é? E é uma realidade nova. Atualmente, candidatos que, não é o caso de agora, mas candidatos que põem de lado a televisão não é uma coisa que nós tivéssemos achado que seria possível, mas já foi possível, com uma aposta muito forte naquilo que são as redes sociais e um controle muito eficaz dessas mesmas redes, o que significa que as técnicas são cada vez mais apuradas e também, e voltando àquilo que eu disse inicialmente, há um risco ainda maior, sabe qual é? É que as empresas jornalísticas não têm muitos meios para confrontar a informação que chega e para ir à procura das fontes alternativas para a verificação dessa mesma informação. E às vezes nem sequer é porque acham que é benigno acreditar-se naquilo, é mesmo porque não têm recursos para ir a checar aquela informação. Questões breves, se fazem favor, para não alongar a sessão, faz favor. Senhor Vice-Reitor, Senhor Diretor da FEUC, Professora Felisbela Lopes, estimados convidados, minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Não resisto a colocar-lhe uma questão. Falou hoje na política já e falou no futebol. E o que nos traz é uma belíssima reflexão sobre o lugar do especialista, sendo que o jornalista, já o referiu hoje várias vezes, também é um especialista. Fica célebre aquele momento em que um jornalista, neste caso uma jornalista, pivô numa estação de televisão, tem à sua frente como convidado um político que está em vias de emitir a sua opinião, como especialista em determinados factos em que até teve uma participação, e é interrompido pela especialista jornalista porque está a chegar um outro especialista numa outra área ao aeroporto. Portanto, há um político sentado e há um especialista em futebol que está a chegar em movimento.
E a jornalista, como especialista no ato de comunicação, diz ao especialista sentado: desculpe, mas vou interrompê-lo porque está a chegar outro especialista. E o especialista sentado diz: então vou-me embora. Não resiste a perguntar-lhe, como especialista na análise científica de todos estes factos e como especialista no conhecimento por dentro deste ato comunicativo, o que pensa deste facto. Porque, no fundo, eram 3 os especialistas. Quem estava em casa a assistir é que não percebeu muito bem qual o lugar de cada um daqueles especialistas. A pivô devia ter feito aquilo, interromper, ou não? O político devia se ter levantado e ir embora, ou não? E o coitado do homem que estava a chegar ao aeroporto, não é? Devia ter respondido ou não? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor, é um gosto revê-lo. Acho que não sei responder essa questão. Às vezes custa ver a informação, na verdade. Uma das questões com as quais eu tenho sido confrontada ultimamente é com a pergunta acerca do tempo de cobertura mediática das cerimónias fúnebres da Rainha Isabel II, que não foi um caso isolado em Portugal, não é? Que é um caso à escala global, com particular incidência na Europa, onde os canais europeus tiveram todas, ou grande parte, as mesmas opções editoriais. Se nós perguntássemos o que é que há de relevante a noticiar, para lá da importância e da tragédia, o que é de importante, o que é para dizer, de novo? Não há, durante 10, 11 dias, o que é que houve para noticiar e para ter tanta gente no terreno. O que quer dizer que os jornalistas vão muito à procura da espuma, não é? E daquilo que é irrelevante, mas que entretém as audiências. Embora eu esteja aqui a falar de informação, esteja a falar sempre, eu falo sempre, porque não sei falar de outras coisas, na vertente jornalística da informação. Mas o que é certo é que a informação jornalística incorpora cada vez mais um lado de entretenimento e um lado de informação leve e de atração das audiências permanentes, porque há que garantir sempre shares que sejam confortáveis para a própria empresa jornalística, que é o que importa depois aos responsáveis. Claro, quando a Pivô diz vamos em direto para determinado sítio, não é ela que está a mandar, portanto os pivôs, os apresentadores de programas, por norma, não são quem determina a emissão que está aí para o ar. Portanto, quem determina a emissão é uma régie, onde há um coordenador de emissão, que normalmente é uma pessoa sénior daquele canal de televisão, e é ele que pelo auricular diz vamos em direto para aqui ou para ali, terminamos aqui a entrevista, não terminamos, portanto é essa a pessoa que está na regia, que ninguém conhece, pelo menos o grande público não conhece essas pessoas normalmente são rostos desconhecidos do grande público, mas são pessoas que são os decisores daquilo que são os alinhamentos que os pivôs dão cara. Agora, nós estamos numa era em que há a escolha daquilo que é mais relevante, não estamos, mas eu juntamente com as minhas colegas aqui de Coimbra, Ana Teresa Peixinho e a Clara Almeida Santos, e com mais colegas de outras universidades, durante 2 anos estudamos em permanência, não foi assim por amostra, nós estudamos todos os dias os alinhamentos dos noticiários e estudamos 2 jornais diários, todos os dias. Portanto, nós olhamos para as peças do ponto de vista temático, analisamos todas as fontes citadas nessas peças, e poderemos aqui testemunhar que houve de facto uma preocupação grande em fazer diferente, o que é de salutar para um tempo em que todos estávamos fechados em casa com medo dos contactos. Houve de facto um esforço do jornalismo para ter mais qualidade. Por exemplo, devo-vos dizer que numa análise que eu com outra colega, com a Rita Araújo, fizemos entre 2010 e 2019, a média de citação de fontes por peça, no que diz respeito, neste caso era à saúde, e numa análise permanente dos jornais, era de 1 a 2 fontes por peça, o que é trágico.
até os próprios jornalistas, nós fizemos um encontro com os jornalistas que normalmente cobrem estes assuntos, até os próprios jornalistas ficaram espantados com os resultados. E na própria conferência explicaram porque é que isso acontece. Por exemplo, dão conta de uma investigação. Há duas fontes, sabem quais são? É o estudo e o próprio investigador. E aquela fonte em continuidade é uma fonte, neste caso é benigno porque a situação é positiva, mas numa situação em que seja obrigatório o confronto de fontes, é problemático, é pela tal falta de tempo, não é? Mas em tempos pandémicos aquilo que nós constatamos foi que houve uma preocupação em aumentar o número de fontes. E nesse aumento do número de fontes nós podemos dizer, mas aumentaram o número de fontes porque foram ouvir o cidadão comum naquele senso comum. Não foram. Foram à procura de investigadores, de académicos, de pessoas ligadas a determinados setores sociais, portanto quiseram de facto aumentar a qualidade do jornalismo, numa altura em que estão em crise financeira, numa altura em que havia contenção ao nível dos movimentos, mas houve essa preocupação. E os próprios jornalistas acham que isto correspondeu a um período que é um período particular da vida do jornalismo. Se me perguntam se eu acredito que isto vai continuar assim, tão empolgante, não acredito. Por isso é que quando fui desafiada em bom tempo a vir cá, escolhi este tema, porque acho que a partir das universidades se poderia começar a mudar. Agora, obviamente que as universidades, e não estou a falar nem da Universidade de Coimbra em particular, nem da minha, mas também estou a falar destas universidades, têm de olhar também para a comunicação de um modo diferente. Porque o investigador ou o professor está cansado das tarefas que tem. Nós somos diretores de curso, diretores de departamento, temos que fazer investigações, não temos tempo para tanta coisa, portanto alguém por nós também tem que dar alguma ajuda para que consigamos ter algum espaço, num espaço que legitimamente é o nosso, para evitar situações assim, que serão evitáveis na sua totalidade, não. Porque há esta dose de entretenimento que as redações absorvem em si em permanência, até na escolha dos próprios convidados que têm em estúdio. E eu que sou também uma das confrades, não é? Que é, obviamente que há aqui exigências que se colocam à pessoa, que não é a da aparência, não pode ser um monstro, mas não é a da aparência, mas exige-se pelo menos que a pessoa alinhe duas frases e que as alinhe com alguma expressividade, mas isto também percebemos, porque em casa as pessoas também adormecem, não é? Portanto, não têm vontade de ouvir, ninguém tem a vontade de ouvir uma pessoa que seja monocórdica, que fala sempre, não tem, portanto a pessoa tem que ter aqui alguma vivacidade para despertar o interesse, mas também não tem que ser palhaça, não é? Também não tem que dizer coisas engraçadas a todo tempo, eu pelo menos não tenho jeito para isso, nem dou para esse peditório, portanto nem acho que seja a vocação da informação. Mas há convidados e até residentes que dão algum contributo para essa causa. Como há em tudo, como há também nas aulas, como há em todos os sítios. Mas que se consiga terminar com essas situações, infelizmente não conseguimos. Já tínhamos uma questão final. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostava de agradecer à professora Felisbela pela sua presença e pela sua partilha de conhecimento. A professora há bocado referiu a questão do falecimento da Rainha de Inglaterra e que foi um tema que foi premente durante vários dias nos meios de comunicação. No mesmo dia em que a Rainha faleceu, foi também divulgado pelo BCE que ia haver um aumento da taxa de juros. E acabou por ser um tema que passou completamente ao lado e não foi divulgado para a população. O que eu pergunto é, até que ponto é que o jornalismo, quando fala sobretudo do falecimento da Rainha de Inglaterra, quer responder à necessidade de entretenimento da própria população, ou se esta mesma população vai pela parte mais fácil, que é de ouvir essa notícia mais sensacionalista, e nesse sentido, qual é que será o dever do próprio jornalista em procurar informar concretamente uma informação tão relevante como o aumento da taxa de juros a nível global?
Muito obrigada. A minha questão realmente é completamente diferente desta, portanto, mas queria agradecer de facto a sua comunicação e também confessar-lhe que sou sua espectadora assídua. Obrigada. Não perco. Obrigada. Mas gostaria de ouvir um pouco sobre esta questão que é, tenho para mim, mas eu não sou especialista de comunicação, mas quando vejo, enfim, ficarmos completamente assoberbados com canais dedicados a notícias durante 24 horas, falou falou muito dos canais generalistas, mas eu estou a referir-me aos outros, à SIC Notícias, ou à RTP3, à CNN Portugal, agora com esta nova grande designação, etc. Eu tenho para mim que de facto a existência destes canais a produzirem informação 24 horas por dia, 365 dias por ano, tem um impacto muito grande sobre a própria política nacional, nos vários campos, desde o cultural, mas também no futebol. O futebol é uma coisa que enfim, é completamente, até à náusea, nestes canais falam de futebol. E, portanto, gostaria de ouvir um pouco sobre isso, o impacto, no fundo, da existência destes canais especializados em notícias, no próprio jornalismo, no próprio espaço público mediático e, inclusive, penso, na própria maneira de fazer política, até nos vários setores. Obrigada. Obrigada por duas questões muito relevantes, começando então pelas tais ondas noticiosas. Os média não sabem fazer coabitar duas ondas noticiosas. Quando uma começa, se tiver em curso uma anterior, ela quebra para dar lugar a outra. E isso tem efeitos às vezes muito dramáticos. Eu vou-lhe dar um exemplo para perceber o que é que os jornalistas são capazes de fazer. Há uns anos, não sei muito bem, estava a tentar lembrar-me em que ano, mas não sei situar, houve uma gravíssima crise de legionela aqui em Portugal, perto de Lisboa. Na altura o diretor-geral da saúde era o Dr. Francisco Jorge, sempre muito proativo, e começaram a promover conferências de imprensa, juntamente o governo era de coligação, PSD-CDS, começaram a promover conferências de imprensa com os ministros da saúde, do ambiente e as respectivas direções gerais, para tentar dar algumas orientações à população. E houve uma conferência de imprensa em que o Dr. Francisco Jorge anunciou para uma sexta-feira que ia ser revelado uma coisa importante, era que nessa conferência de imprensa foi revelado que num tempo recorde que conseguiu-se identificar a empresa responsável por esse surto de legionela. Nesse dia rebentou o escândalo dos vistos Gold, que depois levaria à admissão do ministro da Administração Interna da altura. Portanto, a conferência de imprensa, a crise de legionela estava no topo dos alinhamentos das televisões eu só sei falar de televisões e de jornais, estava no topo do alinhamento dos noticiários, das televisões e nas primeiras páginas dos jornais. Portanto, no sábado não houve crise de legionela porque houve, nos semanários, nos jornais e na sexta-feira à noite, houve o escândalo dos vistos Gold. Entretanto, aqui o escândalo dos vistos Gold não teve assim muito gás e a legionela começou a crescer a meio da semana. Até que o Dr. Francisco Jorge anunciou uma conferência de imprensa para a sexta-feira seguinte e assim a conferência de imprensa era mesmo poderosa, porque iria apresentar o nome da empresa. Portanto, na outra era dizer que havia empresa, mas não dizia quem era, na outra era o nome da empresa. E então foi ao final da tarde, para quê? Para entrar em direto nos noticiários, para ter impacto, já que tinha perdido com os vistos Gold o impacto todo, em direto, assim ao final do dia de sexta-feira, ia ter ali uma força grande. Nesse dia chegou ao aeroporto, à parte de todas as leituras político-partidárias, mas chegou ao aeroporto de Lisboa, o engenheiro José Sócrates. E a partir daí a crise de legionela desapareceu.
E passado uns anos, nós voltamos lá, os meus colegas que estudamos estas questões da cobertura sanitária, e fomos conversar com os jornalistas, porque as redações mobilizaram os jornalistas de política, por causa das tais conferências de imprensa e por haver 2 ministérios, e fomos conversar com eles para tentar perceber porque é que nunca mais voltaram à legionela. As indemnizações ficaram por dar, as populações ficaram à deriva, porque, e agora respondendo a pergunta tem ligação com esta, porque a mensagem mediática tem efeitos, e neste caso estes efeitos foram pelo silêncio, porque se deixou de falar e as populações também ficaram à deriva, porque os atores políticos deixaram de sentir uma pressão também para atuar. E neste caso não é que os médias substituam aqui instituições-chave, neste caso a política aos tribunais, mais até, mas que funcionam como motor de pressão nestes casos, sim. E os próprios jornalistas ganharam consciência disso. E o curioso é como é que a investigação pode ser também interventiva, porque nós fomos falar com jornalistas de política que eram chave em 2 ou 3 órgãos de comunicação, e depois na semana seguinte eles voltaram ao assunto, foram lá ver, porque eles próprios disseram, de facto tem razão, nós nunca voltamos mais a isto, vamos ver o que é feito destes casos da legionela. O que quer dizer, isto é um lado bom que nós sentimos, olha, de facto contribuímos também para uma reestruturação da agenda mediática, porque o agendamento, os média, há um chavão, que é os média dizem-nos o que pensar, não nos dizem como pensar. Eu e um conjunto de pessoas que estudam isto também, dando alguns argumentos, também podemos defender a tese de que os média também algumas vezes dizem-nos a forma como pensar, mesmo para públicos que sejam públicos muito ativos, mas de certa forma há influências, e no poder político, no processo de decisão política, principalmente no governo, não estou a falar deste governo, nos sucessivos governos, há sempre muita sensibilidade àquilo que passa nos meios de comunicação social. Portanto, isso, a comunicação que tem os seus efeitos, tem alguns mais fortes do que outros, também é verdade. São passageiros? Também são. Portanto, não são perenes, não são duradouros, portanto têm uma força que também deve ser relativizada, e também convém que nós tenhamos essa consciência de que os média têm força, mas também é uma força relativa, não tem toda a força do mundo. É claro que ainda podíamos aqui conversar longamente sobre similitudes, transferências do campo jornalístico para o modo como se produz e difunde hoje também debaixo de múltiplas pressões da pressa e outras, conhecimento no campo académico. Isso levar-nos a uma grande conversa também. Há muitas semelhanças, na verdade. Quais os limites da nossa pressão enquanto especialistas, para sermos especialistas ou para termos uma especialização muito vincada? Porque é que no espaço público há ciclos em que predominam determinados perfis académicos? O Carlos Fortuna evocou o ciclo dos sociólogos, que parece ter prescrito por alguma razão. Estou ali a ver as minhas colegas de Relações Internacionais, que quando começou a guerra da Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, se tornaram estrelas de televisão, e muito justamente porque houve necessidade de chamar especialistas da área de relações internacionais ao espaço público. Houve o tempo dos economistas, que também já teve melhores dias. Hoje eu diria que talvez o predomínio seja da ciência política, da politologia, digamos assim, mas essa também é uma grande questão, porque é que estas ondas se sucedem qualitativamente de acordo com os sinais da realidade. Mas julgo que já não temos tempo para mais, resta-me agradecer imenso a excelente conferência e reflexão que a professora Felisbela Lopes aqui nos trouxe, que nos obrigou a deslocar as nossas inquietações para outros lados e a levantar aqui imensas questões. Hoje não é dia para suscitar desencantamentos no nosso trabalho académico, antes pelo contrário, e peço ao seu vice-reitor que encerre a sessão dizendo o que entender. Obrigado. Bem, encerro a sessão, não como especialista, mas como vice-reitor,
com alguns tópicos dirigidos à assistência, aproveitando aqui a lição que nos deu também do ponto de vista de comunicação, para não perder aqui a linha com o auditório. Acho que aprendi bem. Estive atento. E são mesmo 2 ou 3 tópicos para não perder a atenção e para não tornar mais longa a sessão, até porque não faria qualquer sentido. O Sr. Diretor da Faculdade de Economia, o Professor Álvaro Garrido, a Sra. Professora Felisbela Lopes, bem-vinda a Coimbra, muito obrigado pela excelente palestra que nos deu. Excelentíssima Sra. Pró-Reitora, Professora Patrícia Pereira da Silva, querida colega e amiga, excelentíssimos senhores membros do Conselho Geral aqui presentes, comecemos pelas mulheres, Professora Teresa Pedroso Lima, antiga diretora, com que trabalhei tão bem também, Lina Coelho, professora Lina Coelho, que ali vejo, com quem também tenho o privilégio de trabalhar, e o professor João Gouveia Monteiro, ficou por último, por cortesia aqui, também ele, diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, com quem temos trabalhado na reitoria de forma excelente. Excelentíssimos senhores diretores da Faculdade de Letras, Albano Figueiredo, da Faculdade de Farmácia, Fernando Ramos, excelentíssimo senhor presidente do Centro de Estudos Sociais, professor Sousa Ribeiro, da Imprensa da Universidade de Coimbra, professor Alexandre Pereira. Em geral, cumprimentar todos os estudantes, todo o pessoal não docente que permite aqui estas iniciativas que muitas vezes é esquecido, e permitam-me cumprimento todos e todas na pessoa do presidente da Rede dos Antigos Estudantes de Coimbra, o Jorge Castilho, meu querido amigo. Ora bem, na abertura do ano letivo e em substituição aqui, com muito me honra, e acho que é mais um momento em que aqui tenho o grato prazer de estar numa faculdade que gosto muito, que me diz muito. É um ano difícil, como já aqui foi salientado e muito bem pelo seu diretor, é um ano em que vivemos uma guerra em toda a Europa, embora em solo ucraniano, e uma guerra com consequências ainda imprevisíveis neste cenário de desordem internacional em que vivemos, mas sabemos seguramente, a segurança ou certeza que temos é que não são boas as consequências, designadamente imediatamente a inflação, e portanto só não temos bem, a incerteza só está não no se, mesmo na extensão dessas consequências económicas e sociais gravosas para um mundo já ele muito desigual, com fortes assimetrias económico-sociais, com muitos excluídos sociais, com muita pobreza, a fazer repensar seguramente o modelo de globalização, e é a altura de passar das palavras aos atos. No mundo ainda a viver uma pandemia, a exigir alguns cuidados, mas em que esta parece de facto já passar um pouco para a segunda linha de prioridades, um novo tempo para a humanidade que nos permite estar aqui todos, eu julgo não ver uma máscara sequer. E isso é de facto o mundo das pessoas, dos humanos, que gostamos de estar com uns com os outros, e portanto sabemos todas as virtudes da digitalização, mas esta presencialidade já fazia falta e a todos nos emociona, e à Faculdade de Economia em particular, porque vai comemorar durante 4 semanas com eventos presenciais diversos. Está de parabéns a sua direção, está de parabéns toda a sua comunidade académica por esta riqueza a que já nos vem habituando ao longo destes tempos. E abre em estas semanas, o que é a abertura, com uma conferência excelente, distinta por 2 horas de razões. Distinta porque tem uma distinta oradora, a professora Felisbela Lopes, que não é só uma distinta académica, prestigiada académica, já foi também distinta gestora universitária na sua casa, e é, como vimos aqui e como já conhecíamos muitos de nós, designadamente à hora do pequeno almoço, como já aqui foi salientado, uma excelente comunicadora. Eu tive o grato prazer de a conhecer, porque no âmbito da sua extensa obra na área da comunicação social, fui um dos convidados para um dos livros, que também já foi aqui salientado, sobre o presidente Marcelo, que em coautoria com uma querida antiga estudante de Coimbra, há pouco tempo ainda presidente da Comissão de Carteira de Jornalistas, a Leonete Botelho, formada aqui também pelo Dr. Jorge Castilho, e que eu tive na altura o prazer de também apresentar na Quinta das Lágrimas e na altura de conhecê-la pessoalmente, e é mais uma vez um gosto revê-la. Ainda por cima sobre uma temática relevante, já foi aqui tudo dito, o lugar dos especialistas no espaço público mediático,
que é de facto uma temática de uma atualidade imensa e que mais uma vez aqui se justifica como um contributo essencial que a Universidade dá para uma cidadania informada e responsável, algo que é extremamente importante e urgente num contexto de ameaça à integração europeia e aos regimes democráticos em geral, por populismos e extremismos que vão graçando por essa Europa e mundo fora. E essa temática esteve aqui sempre bem presente, houve um pressuposto sempre, quer na oração, quer depois no debate, da essencialidade do papel dos órgãos de comunicação social tradicionais, e daí também o envolvimento dos media partners locais, que muito bem a direção da FEUC foi buscar para este evento, e por confronto com o perigo das redes sociais do dito jornalismo de cidadão, uma expressão infeliz, porventura, ou errónea, ou que induz em erro, ou esconde os perigos. Sabemos as vantagens das redes sociais, mas também começamos cada vez mais a perspectivar esses perigos. E de facto esta valorização do papel do jornalista, que aqui esteve sempre presente, salientada também de forma expressa, com essa capacidade que faz de intermediação de fontes, de reflexão, etc., foi aqui bem salientada e com toda essa importância da formação dos jornalistas e dos códigos regulamentares e deontológicos a que estão sujeitos e que protegem uma opinião pública informada e consciente, e assim a construção de uma sociedade equilibrada e justa. É sempre a velha questão do Instituto da Representação, num contexto mais geral, de ameaça à democracia representativa, em que frequentemente se confunde tanto o papel do técnico e quase que se deixa a causa pública, a decisão pública, no papel dos governos de especialistas, que têm um eco imenso na comunicação social, e os políticos retraem-se e depois já só podem fazer o que os especialistas determinam em reuniões ou que vão verbalizando nos vários espaços de comentário. Enfim, estão aqui distintos antigos deputados, ilustres professores desta casa, professor Pureza, antigo secretário de Estado, professor José Reis, e que, porventura, melhor falariam sobre isto, mas não é hora para isso. É hora para salientar que, de facto, temos um auditório bastante composto para esta hora do dia, felicitações por isso, mas que ficará menos composto se eu me alongar excessivamente, e, portanto... Mas é um ano que eu não posso deixar de salientar que tem excelentes notícias para a Universidade de Coimbra, como universidade global que é e sempre foi, senão não estaríamos a chegar aos 33 anos, aberto ao mundo por excelência, e os números de internacionalização, tinha de ir buscá-los, são o meu pelouro, estou mais à vontade aqui para falar disto, mas faço aqui também porque se impõe, porque somos todos, na verdade, a Universidade de Coimbra, e ao termos os números fechados, designadamente na mobilidade académica, percebemos que este é porventura o melhor ano de sempre, logo no ano em que comemoramos os 35 anos do programa Erasmus, com tanta importância que isso tem para o projeto europeu e para os valores democráticos, respeitadores das liberdades e direitos humanos em que todos nos revemos. Saber que a Universidade de Coimbra supera os 1000 estudantes que vão estudar para as várias paragens, num aumento de 52% face ao ano pré-pandémico, e nos estudantes que nos visitam, superando a barreira dos 2000 estudantes, 2153, num aumento de 29% em relação ao ano pré-pandémico, ao ano de 2019. Seguramente isto traduz uma parte financeira importante, aumento financeiro importante, mas seguramente quero aqui dizer e salientar, sem estar em comparações, que a FEUC, como sempre, tem sido uma poderosa alavanca destes números e desta internacionalização. Mas não fico por aqui, porque salientaria também, e vão-me perdoar depois as omissões, porque senão o tempo teria de se estender muito mais, o papel decisivo da Faculdade de Economia em termos do campus europeu e CTU em que estamos integrados. O campus europeu, que foi uma ideia que germinou na cabeça do presidente Macron, é supostamente o grande sonho das elites europeias, é formar estes campos pan-europeus, e vão-se fazendo passo a passo. Para já são passos muito pequenos, o financiamento fica aquém das necessidades ou das ambições, mas seguramente com novas candidaturas até 2030 já terá mais impacto prático. Na verdade, Coimbra, ao coordenar um mestrado na área das cidades sustentáveis, com o professor Gameiro na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, mas aqui com o fortíssimo envolvimento da FEUC através do seu subdiretor, o professor Luís Cruz, tem tido também aqui um desenvolvimento, aqui um contributo notável para a internacionalização também neste prisma europeu, nomeadamente no desenvolvimento deste Joint Master Degree
que é já um sucesso em termos de procura e isso é assinalado pelas outras 6 universidades europeias e notado pela Comissão Europeia e muito nos beneficiará na recandidatura a futuros financiamentos comunitários nestas áreas dos campi europeus. Por outro lado, são mais 2 tópicos, Sr. Diretor, não se vão já embora, porque este é só elogios para a FEUC, portanto também não... Eu acho que a FEUC é claramente uma universidade, uma faculdade, como todas as outras e os seus centros de investigação, comprometidos com a ideia de nós sermos uma universidade do espaço de língua portuguesa por excelência, daí classificação como uma das 5 universidades da Unesco, mas a única é pelo lado imaterial de sempre termos valorizado a língua portuguesa no ensino e na investigação. Mas compreendo também a FEUC, respeitando este nosso ADN, honrando a nossa responsabilidade histórica, compreendo também os novos ventos e é de assinalar o modo como concretiza esta importante ação de reforço da oferta que tem, letiva, na língua inglesa. E isso ajuda muito em termos de internacionalização e eu devo destacar o papel proativo que a sua direção e o Sr. Diretor teve, nomeadamente com o protocolo com a City University of Macau, que não apenas granjeará mais financiamento, sempre importante, mais número de estudantes estrangeiros aqui a estudar na FEUC e portanto na Universidade de Coimbra e mais prestígio pelas portas que abrirá através de Macau para a República Popular da China. Infelizmente aqui a pandemia ainda se faz sentir porque os estudantes ainda não podem vir e isto adiou-nos os planos, mas é uma questão de pouco tempo, expectavelmente. E por último, também destacar aqui o papel que o Sr. Diretor e toda a sua direção, toda a faculdade teve na mobilização quando percebeu que o repto era mais intenso, julgou por parte da reitoria, mas logo já havia, mas foi ressuscitada e já com resultados muito visíveis, a rede dos antigos estudantes da Faculdade de Economia, que é, acho eu, não apenas um fundamental papel que os antigos estudantes têm na internacionalização da universidade, toda essa diáspora que temos por aí fora, mas também aqui em termos de relações, sobretudo da Faculdade de Economia com a sociedade civil, mas em concreto com o tecido empresarial. Eu poderia perder-me a tarde toda aqui a destacar o muito de bom que tem sido feito, em grande sintonia com a reitoria sempre, pela Faculdade de Economia. Digo apenas que obrigado pelo vosso dinamismo, obrigado por termos uma Faculdade de Economia cada vez mais pujante e esse aplauso que estará aí seguramente guardado para vós, deixarei a toda a comunidade académica na pessoa do seu diretor e meu querido amigo, professor Álvaro Garrido. Parabéns. Bom, já percebemos porque é que eu gosto de convidar o Sr. Vice-Reitor, porque ele traz-nos muitos incentivos, boa energia, é um exagero, eu devo retribuir salientando o excelente trabalho que tem feito o professor João Nuno na área das relações externas, da mobilidade dos alunos e todos sabemos, é uma evidência e agradeço muito as palavras que aqui deixou. Muito obrigado à professora Felisbela, magnífica conferência, espero que volte à Faculdade de Economia, gostámos imenso de ouvir. Levamos muitas inquietações, eu só não vou destruir a minha televisão porque quero continuar a ver o seu programa. Obrigado.